Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, companheiros de jornada! Juntos estamos tentando fazer o nosso melhor e passar com êxito nesse teste que é a reencarnação. Como é difícil, não é mesmo? Às vezes nós repensamos como é que a gente está nessa situação ou como vamos resolver aquela outra situação. Mas basta estarmos em paz, com paz no nosso coração e abrirmos uma página do Evangelho ou, muitas das vezes, após a evocação da Ave Maria, após aquela palestra que nós vamos assistir numa casa espírita ou numa palestra ou programa onde aprendemos mais claramente e com mais amorosidade a ver o mundo. Então, a família, pois o tema esta semana é a família, é o grupo familiar, é o pilar que sustenta a ordem social. Lares desajustados geram egoísmo e conflitos coletivos. Como você vai dar amor se você não teve amor? Mas veja bem, muitas das vezes nós não temos naquele momento, mas quando a gente está lá na escolinha espiritual, quem já viu aquele filme Nosso Lar, sabe que quando a gente está desencarnado, a gente continua aprendendo e continua aprendendo valores, a como nos comportarmos, a como fluir melhor diante dos tropeços terrenos. E quando a gente às vezes vem numa família que ela é desestruturada, a gente vem com uma amorosidade, uma compreensão desses conflitos e a gente consegue lidar melhor com isso. Mas também, muitas das vezes, quando a gente tem esses conflitos, é porque nós semeamos também conflitos. E essas pessoas vêm junto de nós ocasionadas por esse procedimento que a gente teve numa outra existência. Por isso que quando Deus nos dá um filho, quando Deus nos dá um marido ou uma esposa, e que a gente tem um grupo familiar, onde temos pessoas com muito conflito, ou pessoas também amorosas, nós devemos, com prudência, lidar com tudo isso. Porque a partir do momento que a gente estuda o Evangelho, a gente compreende que nada é por acaso. Porque se a minha esposa, ela é de alguma maneira muito desconfiada das coisas que eu faço, e ela é porque de alguma maneira, numa outra existência também, você pode ter dado motivos a ela de hoje você ser esse marido ordeiro, esse marido cumpridor das suas tarefas, mas que ela não te dá muito crédito. Mas por quê? De repente ela veio de novo nessa existência como esposa e você aprendeu que você deve ser aquele marido provedor, que auxilia, que é amoroso, que cumpre com suas tarefas, mas numa outra existência você não era assim. E olha aí o problema feito, aonde você vem com a consciência, mas ela vem ainda com um pé atrás, porque nem todos vão sair lá da escolinha espiritual com a compreensão devida.
Assim como também nem todos que estão aqui hoje estudando o Evangelho estão completamente sabedores de tudo que nós temos que praticar. Então, nós somos imperfeitos, nós estamos ao passo de formiguinha, conquistando a nossa elevação espiritual. Mas convenhamos que demora, não é mesmo? Por isso, devemos ter, junto com a nossa família, paciência também. Pois sabemos que os vínculos são duradouros. Você sabia que todo o amor que você tem pelo seu filho, todo o amor que você tem pelo seu marido, pelo seu pai, pela sua mãe, todo esse afeto, ele vai seguir com você numa nova situação de reencarnatória? Porque diferente do que muitas pessoas pensam, ou até algumas filosofias pregam, a reencarnação, ela não destrói os laços de família, mas os fortalece ao longo do tempo. Então, esse conflito que você tem com seu pai, se você não remediar agora, se você não conseguir botar uma pedra em cima disso agora, vocês vão vir juntos de novo. Se essa falta de amorosidade que você tem com a sua mãe, que você não consegue amar, que você não consegue ser amiga dela, por algum motivo do passado, você vai voltar com ela. Porque essa maneira de agir tem que cessar. E ela só cessa com o nosso despertar emocional. Entenderam? Por isso, a gente aprender agora a resolver todas essas situações de conflito, para que numa outra existência você venha sem nada a acertar. Você venha como um amigo amoroso e assim construir novos laços com essas pessoas. E continuemos com o nosso programa. E vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Relicário de Luz, Autores Diversos, escrito por Chico Xavier. Leitura número 11, Depois da Separação. Mamãe e papai, trazendo-lhes meu coração, como acontece em todos os dias, estou aqui, reafirmando nossas preces habituais a Jesus. Se é possível misturar felicidade com saudade, sinto-me infinitamente feliz. Nosso amor venceu a morte, nossa fé venceu a dor. Em verdade, qual acontece ao papai, tenho lágrimas nos olhos, contudo, lágrimas de alegria, porque nos reencontramos no mundo vasto. A bênção divina marcou as nossas esperanças e chegamos a essa bendita integração espiritual em que nos continuamos uns nos outros. Pouco a pouco recupero as recordações de tudo o que a vida relegou para trás. Nossos laços carinhosos de hoje são flores de abençoada luz que se farão frutos de progresso na espiritualidade. Em futuro próximo, mas lá no fundo da linha vertical do destino, por onde nos elevamos em busca de Deus, jazem as raízes do pretérito, ditando as razões da nossa luta de agora. Não existe problema sem o começo necessário. Não existe sofrimento cujas causas não se entrelacem à distância. Respeitemos a provação que nos separou e louvemo-la pelo tesouro de caridades sublimes que nos trouxe. Não fosse a noite e jamais saberíamos identificar a glória do dia. A morte pode ser a morte para muitos, mas para nós foi ressurreição numa era nova.
Dela extraímos a riqueza de uma vida superior que naturalmente nos guia os impulsos de conhecimento ao encontro da humanidade maior. Graças a Deus, tenho aprendido algo. A criança que conheceram sente-se hoje companheiro e amigo, devedor insolúvel nas estradas eternas. A bondade do Senhor, com o carinho que recebo de ambos, operou em mim o milagre de uma compreensão mais enobrecida. Somos associados de muitas empresas, batalhadores de muitos combates, irmãos de ideal e de alegria, de aflição e de luta em muitas jornadas na terra. Quisera que as energias condensadas da carne por instantes fugissem à lei que as governa, a fim de revelar-lhes, assim como na luz de um relâmpago, os quadros imensos da retaguarda. Entretanto, as circunstâncias são a vontade justas do Senhor e devemos respeitá-las. Por muito se demore na carne, separamo-nos tão somente um breve hoje. Das sombras que abraçam o pó do mundo, emergirmos cantando a felicidade de nossa inalterada comunhão. Até lá, porém, é imprescindível trabalhemos. Nossos dias de angústia e de perplexidade passaram, como passaram as primeiras horas de ansiedade em que as nossas notícias mútuas eram como que o único alimento capaz de saciar-nos a alma atormentada. Vamos continuar esse lindo texto amanhã, ok? Depois da separação. Como é bom saber que existe um porvir, que a vida continua. E amanhã continuaremos esse lindo texto. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço a presença dos nossos amigos espirituais neste momento de regeneração do planeta Terra, nos harmonizando e despertando o nosso amor incondicional. Agradecemos também aos amigos colaboradores que sempre nos socorrem em nossos pedidos de ajuda, colaborando no 13º para os nossos funcionários, para honrarmos com a nossa folha de pagamento e impostos. Sem vocês, nosso trabalho não poderia continuar. Muita gratidão! Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Está se aproximando nosso almoço fraterno, dia 16 de agosto, domingo. O nosso rodízio de massa com 3 molhos, bolonhesa, ao sugo com manjericão e molho parisiense, salada e outras doces e guloseimas. Teremos dança ao vivo, show com o nosso querido Jubi, bingo e muita alegria. O almoço será no valor de R$30. Nossa programação da casa continua aqui na Paulo de Tarso. Quarta-feira, estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos, de 3 às 4. Quarta-feira, quinzenais, nossa palestra no nosso auditório, de 4h30 às 5h30. Quinta-feira, o Reiki, de 2h30 às 4h30.
Quinta-feira também, reunião do luto no nosso auditório com a psicóloga Seira, de 2 às 3. Todas essas atividades, quem puder colaborar com 1 quilo de alimento não perecível será muito bem-vindo. Nossa campanha da cadeira do papai continua. Agora faltam 13 cadeiras para que todas tenham conforto e assim possam descansar melhor após o almoço. Chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de agosto desta semana. Quem será? Eismênia Martins Campos, Carla Campos de Oliveira, Ângela Regina Siqueira de Barros, Natália Virgínia Bizarella dos Santos, Álvaro Tomás Clementino. Parabéns, Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues. Que Deus ilumine e proteja. Chame seus amigos, compre o bolinho e com certeza será um dia muito feliz. Agora que falamos sobre os aniversariantes e tudo que faz bem ao coração, vamos falar sobre os alimentos não perecíveis que tanto ajudam aqui a nossa casa, que seria arroz, açúcar, café e os produtos para fazer o mingau da vovó, farinha láctea, maizena, aveia e mucilon, óleo, biscoito creme cracker, biscoito tipo maizena e sucos diversos, elas amam. Se você também puder ajudar com os produtos de limpeza, nós agradecemos, trazendo para casa cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixo de 200 litros ou 100 litros. Também serão muito bem-vindos. Se você não puder trazer esses itens até a casa, nós agradecemos a sua colaboração nas nossas agências, como a do Banco do Brasil. Gostaria de anotar? Então anote a nossa agência 0001, dígito 9, conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir passar um Pix, o nosso Pix é o CNPJ 34022 756 000153. Nós também temos o Pix do Santander, que é o celular. Se puder anotar, 21 99 83 69710. Gostaria de saber a nossa agência e conta do Santander? Então fique à vontade, vou falar agora. A agência 4271, conta corrente 13004 1940. Você também será muito bem-vindo aqui, fazendo uma visita na nossa assistência, dando um abraço, um beijinho na nossa vovó. E elas vão adorar ter você aqui. Trazer um momento de alegria, de descontração, pode trazer também um lanche, um momento musical. Nossas vovós são tão festivas. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. E se você gostaria de fazer um momento festivo, anote o nosso contato aqui da ACEPT, Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, 21 2462 5176. Anote o nosso endereço. É aqui na Ilha do Governador,
Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Para você, lá no centro da cidade, fica mais perto? Então anote o nosso endereço da nossa sala, que é a Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, e fale com a Simone da 13 de Maio. O contato da nossa sala é 3190 3873. Por esse contato, você pode deixar o nome para a prece. Não se esqueça de escrever, tanto no e-mail como falar. Nomes enfermos, que é para oração, e nome desencarnado, para oração das pessoas que já não estão mais no nosso planeta, ok? A Simone estará sempre lá para lhe receber, de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Gostaria de passar um e-mail com o nome da prece, o nome do aniversariante? Lembre-se, mandar o nome do aniversariante pelo menos com 1 mês de antecedência, ok? Para poder organizar na programação. Anote o nosso e-mail, por favor. nomeParaPrece@gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do nosso programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Eu gostaria de pedir um favor. Quando você entrar no nosso canal, aperte o like, aquele joinha, e ative o nosso sininho. E assim você estará por dentro de toda a nova programação que entra no canal. Nosso canal do YouTube, anote o endereço, @ACE Paulo de Tarso. Gostaria de ver as fotos das nossas vovós, do nosso almoço? Siga a gente no Instagram. Anote o endereço do Instagram, assistência_espírita_Paulo, ok? E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus.
Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente, o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, amigas e amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita.
Ainda em sequência às instruções dos Espíritos, temos aqui no item 10 uma mensagem de um Espírito protetor em Lyon, 1860. Nos diz o seguinte: meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Amigos, de mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei: Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros de última hora. As crianças, já viciadas pelas companhias que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis e, em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. Dizei outros dentre vós: ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar o vosso livre-arbítrio, como vos deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Ficai certos, porém, de que a pobre escorraçada se fará ouvir logo que lhes deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos sob essa bandeira e tereis venturas e consolação. Exatamente o que está nos dizendo aqui o Espírito Protetor. Nós, muitas vezes, não temos condições econômicas de ajudar aqueles necessitados, mas podemos orar, podemos falar boas palavras, bons conselhos, principalmente de consolação, porque se a pessoa está passando por dificuldade financeira, com certeza isso acarreta outras dificuldades também, que as deixam cabisbaixa, deprimida. Então, palavras de consolo, de esperança, sempre ajuda, fora as preces que podemos fazer. Então, é isso que ele está nos propondo aqui. E as pessoas às vezes dizem assim: mas como Deus não pode ver todo mundo, somos 8 bilhões de habitantes. É claro que Deus vê tudo, Deus está em tudo, como diz Jesus. Não há uma folha de uma árvore que cai ou um pardal que morra que Deus não toma conhecimento. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então ele sabe tudo o que está acontecendo. Nós não devemos ficar preocupados com isso. Temos que fazer a nossa parte, que com certeza a retribuição virá com o tempo. E ela nos deixa aqui como lema aquilo que Jesus já nos propôs: amai-vos uns aos outros. Como diz ele, observai esse preceito, reuni-vos todos sob essa bandeira e tereis ventura e consolação. Sem dúvida alguma, essa é a ideia para todos nós. Por hora ficaremos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz.
Vamos agora à leitura do livro Respostas da Vida, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Leitura número 18, Reciprocidade. A ação e reação consequente integram interrogável lei da vida. Procure ouvir a esperança e você encontrará a certeza da vitória. Detenha-se no bem e obterá o lado melhor das pessoas e circunstâncias. Auxilie alguém e esse alguém se fará canal de auxílio em seu apoio. Promova a tranquilidade alheia e a paz virá ao seu encontro. Aproveite o tempo construindo elevação e o tempo lhe trará maravilhas. Abençoe a vida e a vida lhe abençoará a existência. Busque servir e o seu próprio trabalho lhe ofertará a orientação de que você necessite. Ame os semelhantes e os semelhantes retribuirão a você com medidas transbordantes de afeto. Plante isso ou aquilo e você colherá dos recursos que semeou. Alguém poderá dizer que isso é óbvio. Entretanto, ligados no bem de todos, transferimos-nos da palavra à vivência e de certo que surpresas iluminadas de alegria virão fatalmente a você, se você experimentar. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Genivaldo de Paula, Bela Gutenberg de Souza, Lília Maria Costa Silva, Rafael Silva Lopes, Maria Auxiliadora Silva Costa, Ana Helena Silva Lopes, José Paulo Vátimo dos Santos, Carlos Antônio Muniz Pessoa, Maria Alzete Sório Tavares, Gláucia Curado Santos, Júlio Soares de Rezende, Efigênia Florenço dos Anjos, Moacir Oliveira Faria, Elzi dos Santos, Jefferson dos Santos Faria, Karine Lima Faria, Rafael Felipe de Souza, Lorenzo Felipe Faria de Souza, João Simão da Costa, Elizabeth Faria da Silva, Tânia Mara Faria da Silva, Monique Faria da Costa, Jorge Oliveira Faria, Ademilde da Cruz Faria, Dimas da Cruz Faria, Cátia da Cruz Faria, Rodrigo Almeida, Júlio César da Cruz Faria, Raquel Soares. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Nelma dos Santos Rezende, Dulce Denise Soares Rezende, Carmen Vátimo dos Santos, Nair Walter dos Santos, José Paulo Brito de Rezende, Carlos Roberto Rezende, Marcelo dos Santos Wetschai, Marco Aurélio Curado Santos, Júlio César Curado Santos, Maria do Amparo Costa Silva, Márcia Costa Silva, Maria Regina Silva Costa,
Paulo Rogério Miranda Lopes, Belinha Samari, Esmeraldina Rodrigues da Silva, Enessi Araújo da Costa, Heitor Lucas Rezende de Oliveira. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, fixemos nossa meditação nestas afirmativas. A dor é o caminho, a alegria é a meta, a luta é o veículo, o aperfeiçoamento é a realização. Vejamos a assertiva nos ângulos mais simples do quadro material em que estagiamos. Os fios de condução da energia elétrica nasceram na condição mais humilde, mas ligados à força da usina, transformam-se valorosos em mensageiros de luz. O tijolo singelo em que se erige a parede que nos abriga, passou pelo clima sufocante do forno antes de transformar-se em soldado da segurança. A mesa que nos serve ao trabalho sofreu o império da lâmina que lhe suprimiu as arestas. No entanto, é presentemente um altar da cultura em que se acomodam o entendimento sadio e a vibração da fraternidade, o livro edificante e o calor da oração. As rosas que nos emolduram a noção de beleza são herdeiras do estrume. Contudo, se ainda ontem desabrochavam na vizinhança do lodo, revelam-se agora por ânforas de perfume. Em verdade, é preciso lutar para superarmos-nos. Entretanto, é indispensável contemplar os cimos se nos propomos atingir o templo solar. Fixar a noite é perder a visão do dia renascente. Buscar a revelação da aurora e alijar o grilhão das trevas. Realmente, o Evangelho de Jesus é um poema de trabalho e de sacrifício a que não faltam a enfermidade e o desespero dos homens com a flagelação e a cruz para o emissário divino. Todavia, a boa nova do Cristo começa nos cânticos das legiões celestes, acompanhados por vozes angelicais de pastores, consolida-se numa festa esponsalícia em Caná, avança com as esperanças e com os júbilos dos penitentes aliviados, detém-se nas fulgurações do Tabor e termina com a ressurreição do Mestre amoroso em pleno jardim. Meu companheiro de todas as tardes, cultivemos o otimismo e a serenidade, a coragem e o bom ânimo, acima das lições que nos reserva o caminho, de vez que toda nuvem chega e passa, toda tempestade surge e desaparece, porque diante de Deus, que nos criou para a imortalidade triunfante, só a luz e a alegria querem a eternidade, a gloriosa eternidade com Jesus, o Cristo.
Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.